magnífico que é o conteúdo de literatura com o tópico arcadismo. Vejam, no primeiro bloco nós falamos sobre toda essa experiência voltada à questão da natureza, esse encontro com a natureza, a possibilidade, portanto, de levar uma vida pastoril. No entanto, é interessante marcar que há aí todo um fingimento poético. Por quê? Porque os poetas, eles viviam nos grandes centros urbanos. Eram burgueses e estavam no centro, estavam todos os seus bens e seus interesses. E eles não tinham, de fato, a intenção verdadeira de mudar da cidade para o campo, de deixar a vida capitalista para uma vida mais campestre. Não havia esse interesse. Daí vem toda a questão baseada no fingimento poético. É a realidade do progresso urbano versus o mundo bucólico, que é o mundo da natureza. O bucolismo é relacionado à questão da natureza, tá? Era, portanto, dessa maneira que eles fugiam da cidade. O Fugere Urban estava muito na idealização, na questão do fingimento. Mas a intenção é justamente o que vale, tá? Encontramos aqui algumas observações muito importantes de serem feitas para você que vai fazer uma prova de literatura para uma determinada seleção. Algo que você precisa entender. A nossa literatura do arcadismo, ela está dividida em 3 gêneros textuais. O gênero lírico, o gênero épico e a poesia satírica. Dentro da lírica, da poesia lírica, nós temos como maior representante do arcadismo, sofrendo aí alguns resquícios, alguns resíduos do barroco e com alguma antecipação do romantismo, nós temos como figuras importantes Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto e Caldas Barbosa, que reproduzem aqui toda uma tradição do arcadismo europeu, ok? Dentro da poesia épica, nós temos 2 figuras muito representativas e que anteciparam a literatura indianista, tá? No Brasil, anteciparam ali alguns elementos do indianismo que foi desenvolvido com muito mais profundidade durante o romantismo. Mas aí são cenas para os próximos capítulos de nosso curso. A poesia épica é representada por Basílio da Gama, anotem esses nomes, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Por que você precisa anotar esses nomes? Porque eles são 2 autores importantes por causa de 2 obras importantíssimas para a nossa literatura, que é justamente o Uraguai, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão. Caramuru é uma espécie de biografia, apesar de haver muitos elementos místicos ali naquela narrativa. Trata-se de Paraguaçu, não é? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos um dia na vida, acerca da Índia Paraguaçu, a nossa Catarina. Pode ser chamada também de nossa Pocahontas, tá? Esses 2 poetas, esses 2 autores são importantes. Repetindo, Basílio da Gama com Uraguai e Lindóia, Índia Lindóia. Olha que coisa linda ele faz no século XVIII. Ele coloca como protagonista, como heroína da sua obra, uma mulher índia. Olha que atrevimento, né? Eu acho que é absolutamente fantástico. A história de Lindóia é uma história muito interessante porque ela se nega a fazer o que lhe impõe que seja feito. Nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho essa questão da Índia Lindóia, não agora, mas nos próximos slides. Poesia satírica, refletindo a insatisfação para com a colônia. Nós temos aí, falei com vocês, as cartas chilenas, que são cartas trocadas entre Tomás Antônio Gonzaga e
Cláudio Manuel da Costa. Ele tem, essas cartas atestam um certo inconformismo em relação ao que a coroa portuguesa estava fazendo com o Brasil. Falei no primeiro bloco acerca dessa relação estabelecida na carta. A carta trabalha com pseudônimos e são dois chilenos falando sobre o governador do Chile, mas, na verdade, era a relação de Cláudio Manuel da Costa com Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga mandando a carta para Cláudio Manuel da Costa e eles estavam se opondo justamente ao governador de Minas Gerais. Vamos aqui, limites cronológicos. Ai, essa coisa de data horrível, né? Mas nós precisamos pensar em data, não porque a data é a coisa mais importante quando nós estamos estudando literatura, mas porque a data nos possibilita uma identificação da situação daquele período. A literatura é reflexo da sociedade. Sendo reflexo da sociedade, portanto, a arte de forma geral, nós temos que analisar a sociedade, quais eram os anseios da sociedade naquele período. Hoje, por exemplo, nós temos uma literatura, nós temos música, nós temos teatro, nós temos cinema tratando da questão de gênero. E por que nós temos essas expressões artísticas todas tratando da questão de gênero? Porque a sociedade está voltada para a questão de gênero. E, de repente, encontramos Pablo Vittar, uma expressão musical que traduz toda essa diversidade de gênero que nós estamos hoje identificando, ok? Limite cronológico, início 1768, com as obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e final aqui em 1836, com Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves de Magalhães. Notem, vou antecipar um pouquinho só, a questão do romantismo. 1836, por causa do reflexo já da vinda da família real em 1808. E essa vinda da família real foi reflexo de uma mudança de comportamento na Europa. Então, veja que tudo aí está sendo conectado. Nós precisamos observar essas conexões para compreendermos o processo literário. Termos, mais uma vez, a ideia do bom selvagem, que se mantém lá no romantismo. O bucolismo, que também é algo que nós percebemos no romantismo com menos intensidade, é lógico. E a ideia da liberdade, fraternidade e igualdade, que nós vemos também no romantismo. Então, são tendências, são características que vão acompanhando e vão sendo revestidas, tá? Com um outro olhar, uma outra percepção, enriquecidas ou enfraquecidas, mas nós conseguimos perceber essa ideia da continuidade de determinados elementos. Vejamos. Olha o cara, Tomás Antônio Gonzaga, nascido em 1744, morto aqui em 1810. História triste, porque participou da Inconfidência Mineira, estava noivo de sua Marília Doroteia Gonzaga, de 16 anos, que morreu aos 85 anos, sem casar. Nós temos as Liras de Marília de Dirceu. Todo mundo já ouviu falar sobre a poética de Marília de Dirceu. Aqui é um fragmento. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gato, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tem um próprio casal e nele assiste, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs do que me visto. Então, veja que ele trata aqui de um pastor humilde, um pastor que tira da natureza a sua sobrevivência, o seu vestuário, de um pastor que é o trabalhador. Veja que a pele, ele é queimada pelo sol. Você encontra, portanto, toda uma construção fictícia, porque não esqueçamos, ele é burguês.
Ele é um juiz lá da região de Minas Gerais. Aqui não se fala sobre essa relação de uma menor com um homem mais velho, porque naquela época era algo extremamente natural. Vejam que hoje isso geraria um certo conflito, né? Uma certa angústia nas pessoas de um relacionamento declarado entre um homem tão mais velho e uma menina que nem saiu dessa adolescência. Hoje é algo questionável, mas naquele período algo super normal, super aceitável, para vocês perceberem o quanto a sociedade vai mudando e se moldando a percepções do seu tempo. Ele, em obra satírica, ele é o autor das cartas chilenas e usava o pseudônimo de Dirceu. Poesia épica. Gente, aqui é justamente uma referência ao Uruguai, né? Acho linda a história do Uruguai. Usou como pseudônimo Basílio da Gama, Termindo Cipílio. Dentro do arcadismo, sobre fugir dos artificialismos da linguagem mitológica e ao lugar comum do bucolismo dominante. Realmente, ele foi super inovador. Não esqueçamos o que eu falei ainda há pouco sobre colocar uma protagonista e índia ainda em sua obra, né? Com o Uruguai, fez menção a uma literatura nacionalista com base em índio, lindóia e heroína. Olha que coisa linda. Aqui é um fragmento do Uruguai. Vamos ler, vamos sentir toda essa produção. Para morrer a mísera lindóia, lá reclinada, como que dormia na branda relva e nas mimosas flores, tinha face na mão, e a mão no tronco de um fúnebre simpestre, que espalhava a melancólica sombra. Para morrer, a mísera lindóia, lá reclinada como quem dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha face na mão e a mão no tronco de um fúnebre simpestre, que espalhava a melancólica sombra. Mas de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente, e lhe passeia, e cinge o pescoço e braços, e lhe lambe os seios. Fogem de a ver assim, sobressaltados, e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja, e apresse no fugir da morte. Lindóia, ela se mata, porque a obrigam de casar com o índio que assassinou o seu marido. Então, ela prefere justamente a morte a se deixar ceder, não é? a esse monstro que é esse índio. E engraçado que dentro da obra de Uruguai há uma figura de um padre que é jesuíta, no padre, extremamente questionado. Vejam que já um reflexo do que nós vimos ali no primeiro bloco acerca do Marquês de Pombal com a perseguição aos jesuítas, tá? Nesta obra, ele meio que apresenta um caráter monstruoso para esta figura. Enfim, vamos aqui seguir Santa Rita Durão com Caramuru. Todo mundo aqui já viu pelo menos fragmento do livro Caramuru com Selton Mello, Camila Pitanga e... Ai, como é o nome dessa menina? Todo mundo já viu, pelo menos uma vez na vida, um fragmento que seja do filme Caramuru, com Selton Mello, Camila Pitanga e Débora Seco. Trata aí do encontro dessa relação entre povos tão distintos. Durão faz menção ao estilo neocamoniano, lembra de Os Lusíadas, que é um poema
épico acerca dessa formação de Portugal. Ele tenta se aproximar do estilo camoniano, mas ele não chega a fazer de fato uma narrativa épica. É muito mais um épico ali transvestido de lírico, enfim. Penetra na vida do índio com um intento analítico. Em Caramuru encontramos uma narrativa histórica do descobrimento e conquista da Bahia. O poema caracteriza-se pela exaltação das terras brasileiras, incorrendo o autor em descrições de paisagens, lembrando a literatura informativa. Não sei se vocês já leram alguns fragmentos ou até a carta do descobrimento, mas é algo... É uma percepção muito panorâmica daquela terra. Então, ele recorre a esse tipo de construção. Também observa-se uma visão analítica indígena baseado em uma história verídica, que é a história de Paraguaçu, que é interpretada por Camila Pitanga no filme, e Diogo Álvares, que é protagonizado aqui por Selton Mello. Mas uma das passagens mais expressivas desse livro, e por conseguinte também do filme, é a morte de Moema, que é a irmã de Paraguaçu. Diogo e Santa Rita Durão, ele fala justamente sobre esses costumes indígenas em que um homem poderia ter mais de uma mulher. Então, Diogo, durante a sua permanência no território baiano, ele teve duas esposas, Paraguaçu e Moema. Só que quando ele decide voltar para Portugal, ele teve que escolher. Então, ele escolheu Paraguaçu. E Moema, ela falece. Aqui tem um trechinho bem interessante. Tanto Moema, personagem do poema Paraguaçu de Santa Rita Durão, que inspirou o quadro acima, que é aqui esse quadro da morte de Moema, quanto Lindóia, aí fazendo um comparativo do poema Uruguai, de Basílio da Gama, representam antecipações do indianismo romântico, ainda no período neoclássico. Por que o indianismo romântico? Não sei se vocês recordam de Iracema. Ai, a Índia morena dos lábios de mel, com os cabelos mais negros que a asa da graúna. E Iracema morre, né? Todo aquele amor que ela tinha, que ela nutria, enfim, cenas para os próximos capítulos. Aqui há uma antecipação, porque Moema, ela morre por amor. Ela se atira no mar justamente para perseguir, né, para correr em busca de seu amor, que é Diogo, que está indo embora com sua irmã. Ela se atira no mar e morre afogada. Fazer o quê? Já a Lindóia, ela, por amor, também acaba se matando. Não vou me deixar corromper, não é essa palavra, mas não vou me entregar àqueles que mataram meu grande amor, né? Então, ambas se sacrificam e é um sacrifício por amor. É uma antecipação bem clara do nosso romantismo. A escola literária é longuíssima, o romantismo, né? E aqui, por fim, no fim desta canção, para fecharmos esse momento da teoria, breve teoria, gente, não é nada de aprofundamento, porque o aprofundamento ele se dá também no reconhecimento das questões. É necessário que nós façamos questões, é necessário que nós nos deparemos com o texto, identifiquemos estratégias para resolver as questões relacionadas à temática. Ok? Mas, para fechar, aqui a capa do livro Cartas Chilenas, composta por 13 cartas, foram escritas por Tomás Antônio Gonzaga através do pseudônimo Critilo. Ele escreve para o seu amigo Doroteu, que na realidade é o escritor Arcade Cláudio Manuel da Costa. A obra é composta de versos decassílabos, e eu vou colocar, já falei na aula passada, mas também em meio ao material de vocês, eu vou ceder uma aula bônus de metrificação, principalmente para os indivíduos que procuram o curso no intuito de se aprofundarem nos conteúdos relacionados à língua portuguesa para o cargo de língua portuguesa, professor de língua portuguesa, concurso público, tá? Então, lá no nosso material, no site, no seu portal, tem a parte de metrificação.
Eu fiz para uma turma, gente, uma turma muito fofa de nono ano, adorei fazer. Mas, enfim, voltemos. São versos decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas, e brancos, ou seja, sem rimas, tá? A linguagem utilizada é satírica, irônica e, por vezes, agressiva. As cartas são ótimas. Acho que é um tipo de leitura que todo mundo precisaria experienciar na vida. Critilo é o emissor das cartas e Doroteu o receptor. Além deles, o texto faz referência ao fanfarrão Minésio, governador do Chile. Carta 1, um fragmento aqui para vocês degustarem um pouco. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Carta 13. Ainda, caro amigo, ainda existem os vestígios dos templos suntuosos que a mão religiosa do Bonuma ergueu o Marte e levantou a Jano, tá? Aqui fazendo referência aos deuses da mitologia pagã, tá? Então aqui é bem próximo ao que o arcadismo europeu ditava. Pessoas lindas, maravilhosas. Finalizamos por hora este bloco e prepare o seu coração para os blocos de questões. Beijos!